Olá, queridos. Shalom para todos. Estou aqui para ministrar mais uma disciplina do curso Bacharel em Teologia do nosso Instituto Bíblico de Anápolis. E esta aula é uma aula de Sociologia da Religião. E nessa aula de Sociologia da Religião, eu quero falar do ser humano como um ser essencialmente religioso. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus fez todas as coisas formosas a seu tempo. E também colocou Deus a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E isso faz toda a diferença essencial entre o ser humano e todas as outras criaturas, os animais. O ser humano, portanto, ele traz dentro de si o sentimento religioso dado pelo próprio Deus. Nenhuma criatura, nenhum animal tem esse sentimento que somente a obra-prima de Deus, o ser humano, tem. Nenhuma outra criatura busca algo além de si mesmo, para fora do seu universo. O ser humano é único em toda a criação de Deus. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Desde o nascimento, o homem traz consigo o sentimento religioso. Portanto, o que distingue um ser humano de um animal, como já se tem escrito, não é a inteligência. A ciência tem descoberto e tem apontado vários animais portadores de inteligência, como golfinhos, elefantes, baleias e muitos outros. O que distingue o ser humano dos animais, na verdade, é a espiritualidade. O ser religioso, o sentimento da necessidade espiritual que está além e vai além da matéria. O animal, por exemplo, ele pode ter a sua inteligência e fazer muitas coisas interessantes. Mas não existe um único animal que faça alguma pergunta que vá além da sua existência. O ser humano faz perguntas. E quando o ser humano faz perguntas, por exemplo, quem sou eu? O que significa tudo isso? O que estou fazendo aqui? Há algo a mais do que tudo isso que está diante de nós? Quando o ser humano faz esse tipo de pergunta, na verdade, ele está perguntando por Deus. O animal sente a necessidade de comer, de beber, de procriar, tem até certa inteligência para prover esses meios, mas nenhum animal vive preocupado, pensando, por exemplo, no que virá depois. E depois desta vida? E depois que tudo isso terminar? E o que há mais além de tudo isso? O homem olha para cima, o homem olha para fora, o homem olha para as estrelas e faz perguntas. C.S. Lewis, observando esse sentimento religioso
que há somente no ser humano, e tomando Eclesiastes 3:11 como base bíblica de que o próprio Deus colocou a eternidade no coração do homem, C.S. Lewis usa toda essa argumentação filosófica, natural e também bíblica a partir deste texto de Eclesiastes para atestar a realidade de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança de Deus, refletida no homem, leva o ser humano a fazer estes questionamentos. O que vem depois de tudo isso? O que significa a vida? Então podemos, a partir de uma observação lógica, natural, filosófica e também bíblica, a partir da palavra de Deus, dizer com tranquilidade que nenhuma outra criatura, nenhum animal, em momento nenhum, tem qualquer preocupação com o que vem depois. Somente o ser humano pensa essas coisas. E isso realmente atesta a realidade de Deus. A vida não consiste, como disse Jesus Cristo, em comer e beber. A vida não consiste simplesmente nos bens que o ser humano adquire e venha a possuir nesta vida. A vida vai muito além de tudo isso que o homem tem conhecimento através do ver e ouvir. Portanto, o ser humano é essencialmente religioso e é inerente do ser humano esse sentimento. Ele já nasceu com esse sentimento. E podemos olhar para a história humana. E eu tenho relatos, por exemplo, de Plutarco, de Cheroneia, viveu no ano 120 depois de Cristo, e ele diz, por exemplo, o seguinte, observando tudo isso: viajando, poderá encontrar cidades sem muralhas e sem literatura, sem reis e sem casas, sem riquezas e uso de moedas, desprovidas essas cidades de teatros e de ginásios. Mas uma cidade sem templos e sem deuses, que não pratique nem orações, nem juramentos, nem adivinhações, nem os sacrifícios para impetrar os bens e deprecar os males, ninguém jamais viu, nem nunca haverá. Plutarco estava corretíssimo nessa sua observação e continuamos, depois de tantos, centenas e milhares de anos, dizer a mesma coisa. O ser humano do passado e o ser humano do presente é um ser humano que traz consigo o sentimento religioso. Definir religião não é fácil, porque a religião, na sua definição, vai depender da cosmovisão do observador. Então, dependendo da cosmovisão de mundo que a pessoa tem, essa será a sua definição, o seu entendimento de religião. A palavra mais usada para definir religião tem sido religare, palavra do latim que significa ligar novamente. Atar,
aproximar, apertar, ligar o que estava desligado. Se religare, ou relegere, traduzido para religião, significa religar, então podemos entender que o ser humano se desligou. E a religião tem o papel, a finalidade de religá-lo novamente. Não considerando, por enquanto, entre o que é certo e o que é falso, a religião correta e a errada, a verdade é que esse sentimento está presente em todo tipo de expressão religiosa. Desde a pessoa que vive num grupo maior, na civilização, por exemplo, conhecida por nós, como também o homem ainda no seu estágio bem primitivo, um silvícola, por exemplo, um indígena, lá na sua tribo, lá no seu grupo menor, todos têm uma expressão e uma manifestação religiosa, certa ou errada, verdadeiro ou falso. O certo é que não há ser humano algum, em época alguma, em lugar algum, que não tenha uma expressão e uma manifestação religiosa. O que disseram alguns pensadores sobre a religião? Max Miller, por exemplo, disse: religião é uma faculdade ou disposição mental que habilita o homem a aprender o infinito sob diferentes nomes e costumes. Immanuel Kant disse também: religião é o reconhecimento de todos os deveres como ordens divinas. Religião é a moral impulsionada pela emoção. E emoção é outra palavra usada por Schleiermacher. Embora essa palavra emoção não se encontre no original da Bíblia, o ser humano é todo emoção. Schleiermacher fala, por exemplo, o seguinte: a essência da religião é o sentimento de absoluta dependência de Deus. Alain Menzies disse: religião é o culto prestado a poderes mais altos por necessidade. E lembrando aqui de Martin Lloyd Jones, falando sobre pecado, ele define pecado exatamente com essas palavras: o ser humano estranha e manifesta um sentimento de estranheza quando percebe que há alguém acima dele. E claro, existe alguém acima do ser humano. E esse alguém acima do ser humano é Deus. E o ser humano tem que prestar contas a Deus. Martin Lloyd Jones, partindo deste princípio da dependência do ser humano, dessa consciência intrínseca de cada um, e principalmente quando percebe que há alguém acima dele, ele se estranha. E Martin Lloyd Jones, falando sobre o pecado, ele diz que essa estranheza acusa exatamente a presença do pecado. Então, o ser humano, ele traz esse sentimento de dependência, esse sentimento por algo que está além
acima dele. William James, outro pensador também, falando da religião, disse o seguinte: religião são sentimentos, atos e experiências do homem individual na solidão, à medida que está consciente de seu relacionamento com o divino. Aqui se enfatiza o aspecto psicológico, em que a religião é uma atitude de reação do homem perante a contingência e a relatividade do mundo, que o leva a refugiar-se em um absoluto transcendente ao mundo. O ser humano vê essa necessidade. Nenhum animal sente isso, nenhum animal manifesta esse sentimento. Daí C.S. Lewis usar esse sentimento intrínseco existente apenas no ser humano, de dependência, de absoluta necessidade do transcendente, de buscar o outro, porque o ser humano não se explica, ele faz perguntas, mas as respostas estão em Deus. Quem explica o ser humano é o próprio Deus. A pergunta, por exemplo, quem sou eu? Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? O que significa tudo isso? O ser humano não responde a partir de si mesmo. Ele tem perguntas e as respostas estão em Deus. A palavra de Deus é absoluta. A palavra de Deus é a verdade. E ela sacia essa sede, essa fome, como o salmista bem alto gritou nos Salmos 42, 43, ó minha alma, por que te angustias dentro de mim? Ó minha alma, por que estás sedenta e com sede de Deus? Até quando irei e me verei perante a face do Deus vivo? Como dissera, por volta lá de 400 depois de Cristo, Agostinho, as nossas ansiedades, o nosso sentimento de finitude, de dependência, essa ansiedade, essa pergunta dentro de nós, ela só acalmará, o meu interior só ficará tranquilo quando eu me chegar à presença do Senhor. Agostinho se referindo a Deus. Deus é, portanto, a resposta. Nessa aula, então, de Sociologia da Religião, quero deixar aqui bem enfatizada a questão da dependência, da necessidade, da situação de busca que o ser humano vive e que ele tem pela transcendência, pelo outro, pelo que está além do ser humano, e isso tem sido traduzido na palavra religião. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele usa a palavra grega eusebeia, que foi traduzida na nossa Bíblia Almeida Revista Atualizada por piedade. Lá, 1 Timóteo 3,16 está escrito: grande é este mistério, e Paulo fala da piedade, aquele que foi manifestado em carne. Aí ele fala da encarnação de Deus e usa a palavra piedade. Essa palavra piedade vem do grego eusebeia, que é traduzida para religião. E sabemos que essa dependência e essa busca, ela somente tem
final na pessoa de Jesus Cristo. Falando de sociologia da religião e procurando nessas considerações trazer aqui a definição de religião, o sentimento de dependência do ser humano, procurando traduzir religião e percebendo, portanto, que é um sentimento universal. Nenhuma pessoa em tempo algum, em lugar algum, nós podemos afirmar que não tenha um sentimento religioso, todos têm, só um animal aqui não tem, e isso faz toda a diferença entre o ser humano e os animais. Considerando tudo isso, nós podemos então trazer para a nossa argumentação, que é da mais profunda necessidade e interesse de quem ministra a palavra de Deus, conhecer melhor o ser humano e a sua dependência. O ser humano tem dependência, e essa dependência se manifesta no seu sentimento religioso. Eu quero, numa outra aula, falar, por exemplo, da situação do ser humano hoje, a nossa situação aqui, no nosso Brasil principalmente, a respeito da sociedade, como se expressa, como vive, como se manifesta, exatamente a partir do seu sentimento religioso. E veremos então a formação religiosa do povo brasileiro. Eu gostaria que cada estudante dessa disciplina pudesse pesquisar mais sobre a questão da religião e aprofundar um pouco mais nesse sentimento de dependência que o ser humano tem, e isso traduzido a partir da palavra religião, a religiosidade do ser humano. Você pode ir para qualquer cultura, para qualquer tribo, para qualquer grupamento humano, que você vai encontrar lá uma manifestação religiosa. E nas próximas aulas veremos a respeito da sociedade e a sua expressão religiosa. Que Deus abençoe. Até a próxima.